Slice of Life descreve o uso do realismo para representar experiências diárias, capturando a beleza dos momentos simples e mundanos do cotidiano. Em tradução livre, fatia de vida ou pedaço de vida. E o filme de hoje é um Slice of Life, por mais que não pareça. Olá pessoas, olá você, eu sou o Chuck e esse é o 3 Minutos Podcast. E hoje vamos para a data de 12 de julho de 45. Neste dia, a cidade de Utsunomiya, no Japão, foi vítima de um ataque aéreo dizimando cerca de metade da cidade. Neste mesmo local, e durante toda a Segunda Grande Guerra, a Miyazaki Airplane, gerida por Katsuji Miyazaki, fornecia lemes para os míticos caça Mitsubishi A6M0, utilizados pela Marinha Imperial Japonesa. Neste mesmo ano, em Kobe, o escritor Akiyuki Nozaka vê seu pai morrer durante um bombardeio e também sua irmã de uma doença que não se sabe qual, e uma outra irmã, a mais nova, de desnutrição. Essas memórias, somadas ao desenvolvimento do capitalismo tardio no Japão pós-Segunda Guerra, fazem o autor escrever o conto Hotaru no Haka de 1967, que, a posteriori, se tornaria um dos filmes mais emocionantes de todos os tempos. O filme é escrito e dirigido por Isao Takahata de O Conto da Princesa Kaguya, baseado no romance homônimo de Nozaka. E no elenco, nós temos o Tsutomu Tsumi, cujo único crédito como ator é neste filme, e Ayono Shirashi, de Psych Force, e Yoshiko Shinohara, de Zatoichi Monogatari, além de Akemi Yamaguchi, de Sob as Cerejeiras em Flor. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o Túmulo dos Vagalumes, pois eu só acredito no que pode ser dito em 3 minutos. A cor no cinema vem sendo usada por gerações para gerar emoções no espectador. E o vermelho quase sempre evoca paixão e sensualidade. Essa cor tem a capacidade de acelerar o coração e a respiração, e por isso também associamos ao perigo, raiva e medo. E é com essa cor que Isao Takahata abre seu filme, nos dizendo o dia e a hora em que seu protagonista morreu. Uma obra de arte tem o seu peso quando ela subverte expectativas. Em O Túmulo dos Vagalumes, já iniciamos o filme com o nosso protagonista morto. E em muitos filmes ocidentais, em sua maioria, essa informação seria suprimida para uma grande revelação ao final, ou seria um choque de um final abrupto, mesmo o personagem já sendo um defunto desde o início. Mas quando falamos desse filme, não falamos sobre um diretor comum. Machado de Assis já lançou a sua provocação, se é defunto o autor ou autor defunto, e não chegamos até uma resposta. Mas em O Túmulo dos Vagalumes, o defunto que se apresenta para nós não simplesmente narra a sua história. Nós a vemos através dos seus olhos. Vemos o que ele viu e, o mais importante, sentimos o que ele sentiu. No filme, acompanhamos os irmãos Setsuko e Seita, enquanto vivem no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Após uma série de desventuras envolvendo pai, mãe e parentes, eles acabam vivendo em um abrigo na floresta. Partindo dessa sinopse, o realizador nos leva para um pedaço da vida de seus protagonistas, ou como chamam hoje, um slice of life, onde eles são levados à brutalidade, indiferença e às constantes agressões. Segundo a ONU, entre os crimes de guerras está incluso ataques contra civis. E o filme escancara a gratuidade com que as forças militares estadunidenses violentaram a cidade na qual estão os nossos protagonistas. Aproximadamente no Japão, ao fim da guerra, havia 500 mil de mortos e 9 milhões de pessoas estavam desabrigadas. E,
Ao optar em não usar um narrador e deixar tudo a cargo das memórias que vamos visitando, enquanto os fantasmas dos protagonistas pegam um trem para algum lugar, e não bastando revisitar as suas memórias, temos as memórias dos protagonistas acessando outras memórias. Tanto, né, que vemos uma personagem verbalizando: "Mamãe, você brigou com eles de novo?" E enquanto, né, em tela, nós só vemos uma dessas brigas. Será que as outras talvez foram esquecidas? Há momentos em que devemos optar por qual dor iremos chorar. Não há tempo hábil em nossa vida para chorar por todas as dores. E falando em chorar, Takahata escolhe narrar sua história utilizando um drama clássico em 3 atos. Dentro de uma linha teórica, né, cinematográfica, o drama é uma das formas mais antigas de se contar histórias. E isso vem lá da tragédia grega, analisada por Aristóteles. A história segue um princípio básico da narrativa. Lembrando que este é o primeiro filme do estúdio Ghibli. Então, para não correr riscos, né, a primeira obra de um diretor ou estúdio é sempre mais contida e simples. Portanto, Takahata usa 3 pontos básicos para contar a sua história. O primeiro é o didatismo, onde tudo fica muito evidente e até mesmo as metáforas são facilmente detectadas, sem nenhum segredo. Em seguida, nós temos a causalidade. No roteiro, tudo segue uma linha onde uma ação leva a outra e assim continuamente, né? Do ponto A ao ponto B. E o aspecto mais importante que temos no filme é a ideologia, pois toda obra de arte passa uma mensagem. E esse filme está querendo nos dizer algo. E ao optar pelo básico, Takahata evidencia sua genialidade enquanto realizador, pois, em geral, produções nipônicas sempre trazem influências do teatro tradicional japonês, como o kabuki, o nogaku, né, no e kyogen, e o teatro dos bonecos do bunraku. Takahata escolhe ir por outra abordagem, justamente para se destacar, e ele consegue, principalmente no uso das metáforas. Durante toda a rodagem, vamos vendo pequenos comentários acerca dos vagalumes. Logo no início do filme, vemos a metáfora num bombardeio incendiário, né? Temos a Setsuko dizendo que um determinado avião parece um vagalume, até que os insetos entram na história e as crianças enchem um mosqueteiro de inseto para que possam se entreter durante a noite. E logo depois, vemos a menina fazendo um túmulo para esses vagalumes sem luz, análogo ao brilho dos protagonistas que se diminui conforme a rodagem do filme. Neste momento, Setsuko diz: "Por que vagalumes têm que morrer tão cedo?" Nessa cena, há um corte para a sequência de um enterro em vala comum e depois volta para as crianças. Os vagalumes com vidas breves representando pessoas que estavam ali durante a guerra tentando viver. No final, vemos a reação de Seita ao saber que o Japão se rendeu. Para ele, isso foi perder o sentido que havia no seu sofrimento. Todo o seu sofrimento não era culpa da guerra, mas necessário para vencê-la. E sem a vitória, por que ele sofreu? A vitória é o que aliviaria a sua dor. Lembra o que eu falei sobre ideologia? Aqui, Takahata usa o contraste para nos dizer algo. Depois de receber essa informação, enquanto Seita, né, filho de uma classe trabalhadora, ao que parece, sofre, vemos a tristeza nos olhos dele. Em seguida, vemos a alegria da burguesia em voltar para casa. A redição em nada afetou os mais abastados. Assim sendo, a cena final do filme, com as crianças sentadas, né, os fantasmas dessas crianças sentadas, olhando para uma grande cidade iluminada com prédios imensos, nos lembram de lápides. Cidades que foram reconstruídas, tal qual os túmulos dos vagalumes, que se perderam durante o massacre. Prédios ficam, vidas vão. Afinal, vagalumes vivem rápido demais. Assistam Túmulo dos Vagalumes e se emocionem. Bonus Track! O título do filme é Hotaru no Haka,
que significa túmulo dos vagalumes. Até aí tudo bem, mas não é só isso. Vamos começar de trás para frente, com calma. O último kanji se lê haka, que significa túmulo. Voltando mais um pouco, temos o kana no, que é uma partícula que aqui indica posse. Voltando mais um pouco, temos 3 ideogramas, que se lê Hotaru, que é uma pronúncia, que é a pronúncia para vagalume, mas não a sua escrita. A forma correta de escrever vagalume é com um único kanji. E eu vou deixar na publicação deste episódio no site cinescrito.com para que vocês possam visualizar melhor. Mas, então fica a questão. Por que foram escolhidos outros 3 caracteres para representar vagalume e não o kanji de vagalume? A resposta é pela poesia. Vamos começar pelo primeiro kanji, que também se lê ri, que significa fogo. E o segundo, que se lê ta, significa pendurar ou cair. E o terceiro é o kana em hiragana, que se lê ro. Como foi dito, tudo junto se lê rotaru, que é a sonorização, que significa vagalume. Mas também pode ser entendido como fogo que cai ou fogo pendurado. Ou seja, há uma dupla interpretação para a leitura. Tanto o fogo pendurado pode ser referência ao voo dos insetos, quanto aos bombardeiros dos estadunidenses, com bombas incendiárias de fósforos que eram jogadas em cidades majoritariamente com habitações feitas à base de madeira. As cidades são os túmulos onde o fogo cai para se apagar depois. Mas antes disso, destrói e mata. Bom, isso é tudo, pessoal. Esse filme é muito pesado e mostra os horrores da guerra de uma perspectiva para além dos que se dizem vencedores. Trago agora um relato do autor do livro o qual o filme se baseia. Abre aspas. A verdade é que eu não fui capaz de ser mãe e pai da minha irmã de 1 ano e 4 meses, que além de um vagalume preso num mosqueteiro, não tinha mais nada para distraí-la. Quando ela chorava, eu a carregava no colo no meio da noite e deixava exposta ao sereno, com a sua pele marcada de suor e piolhos. Eu também a levava para tomar banho no mar. Eu gostaria de ter amado a minha irmã tanto quanto Seita amou a sua. Eu não era desse tipo. Agora tenho um forte sentimento de arrependimento por sua morte cruel em pele e osso. Fecha aspas. Esse foi Akinori no Saka em Do Meu Romance Túmulo dos Vagalumes. Então, antes de pensarmos que essa animação é só mais um filme de guerra, temos de pensar que essa animação é uma autoficção. Isso é, uma autoficção é um gênero literário que combina elementos de autobiografia e ficção. Na autoficção, o autor mistura fatos de sua vida com elementos ficcionais. Então, não pense que os horrores retratados neste filme são apenas para chocar. Lembre-se que, em parte, são reais. No mais é isso. Assista e, se puder, leia O Túmulo dos Vagalumes. E se você gostou ou não deste episódio, aproveite para mandar os seus comentários, dicas e sugestões e para que possamos continuar produzindo nosso conteúdo e, quem sabe, expandir nosso projeto e finalmente aumentar a nossa periodicidade e relevância, acesse o cinescrito.com e vá até a página Apoie. Lá há várias formas de contribuir ou, se preferir, colabore compartilhando o 3 Minutos Podcast, o Cinescrito, para que possamos assim crescer de forma natural e orgânica, falando sempre mais sobre cinema, pois um filme não acaba quando termina. Até mais, mantenha-se à esquerda e hidrate-se. Fato rápido. Se você clarear a imagem do pôster original do filme Túmulo dos Vagalumes, poderá ver um Boeing B-29 Super Fortress, avião militar com 4 motores a hélice que foi utilizado como bombardeiro durante toda a Segunda Guerra Mundial e na Guerra da Coreia pela Força Aérea Estadunidense.
Este mesmo modelo também carregou as bombas nucleares Little Boy e Fat Man. Faça o teste. A imagem está na descrição deste episódio.